Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida. Estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para essa nossa mensagem objetiva, direta. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, oremos ao Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça da compreensão desta mensagem. Neste momento, nesta hora, nesta oportunidade que o Senhor nos concede para assim melhor compreendermos essa mensagem, colocarmos em prática e vivermos melhores esses dias que antecedem a sua volta, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Querido, querida, a nossa mensagem se inicia aqui em 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 4. Versículos do 2 ao 4, que diz assim: Não vos deixei facilmente perturbar o espírito, alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou cartas tidas com precedentes de nós, que vos afirmasse este eminente dia do Senhor. Versículo 3: Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino, sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses tempos em que nós vemos aí podemos assim dizer, essa preparação para este homem da iniquidade, né? O caos, esses rumores de guerra, essas guerras acontecendo, né? Tudo se encaminhando para manifestação do homem da iniquidade, o homem que irá sentar-se no lugar de Deus, como assim diz aqui na Bíblia, tomar o lugar no templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. E assim, meus irmãos, nós estamos aí presenciando esses dias, mas nós assim podemos assim dizer que antes disso, como assim o Senhor nos diz no versículo 3 aqui, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então primeiro deve vir a apostasia, né? Apostasia, que quer dizer renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé cristã, renegação. Então primeiro deve vir essa renúncia dos cristãos. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, em meio a tantas situações acontecendo no mundo, o inimigo está se aproveitando da inteligência artificial, né? Que ele também irá usar quando ele estiver no controle aí, assim assumindo o controle. Ele está se utilizando dessa inteligência para assim também trazer informações falsas, né? Trazer muitas informações que assim tidas como verdades, mas que muitas das vezes está confundindo a cabeça dos cristãos ou até mesmo daqueles que não acreditam, né? No meio a tantas informações, ele está se aproveitando dessa situação. Por isso nós devemos ter esse discernimento, né? Ter esse discernimento, porque é dessa maneira que ele está agindo,
Como diz aqui também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz resplandorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, o Deus deste tempo, está cegando a inteligência de muitos desses incrédulos, para que eles não vejam a luz resplandorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos atentar ao Evangelho, buscar o Evangelho de Deus, para que nós venhamos ter esse discernimento em relação a essa verdade, aos tempos que estamos vivendo, porque de fato, versículo 5 aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 5, de fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, quanto a nós apresentamos-nos como servos dos vossos, a vós por causa de Jesus Cristo. Com efeito, Deus disse, do meio das trevas brilha a luz, e o mesmo que se faz brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. Então, para que nós não venhamos cair neste engano, neste engano que estamos aí presenciando, onde se manifestará o homem da iniquidade, como aqui diz, o adversário, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele irá trazer a solução para todos esses problemas que o mundo está aí prestes a presenciar, Ele irá trazer a solução, irá trazer a paz para a guerra, irá trazer muitas coisas que muitos serão enganados, Por isso o Senhor nos dá esta mensagem que se encontra aqui em 2 Coríntios, que diz que a glória, que diz assim, a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz resplandecerosa do Evangelho, do Evangelho, a verdade que está no Evangelho, a verdade que está na palavra do Senhor, para que nós não venhamos cair nessa ignorância, nesses tempos que se manifestará este homem da iniquidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, como eu disse, nos atentarmos também com a inteligência artificial, que está cegando a muitos, fazendo coisas assim, que se parecem coisas reais, naturais, como coisas humanas, mas que muitas das vezes não é a realidade, E o inimigo está assim, se utilizando dessa inteligência para assim cegar, a população, o povo, os cristãos, seja lá quem for. Então, meu irmão, minha irmã, se atente a isto, a esta verdade, se atente a esse tempo que estamos vivendo, porque são tempos de profecia, são tempos que se cumprirá a palavra do Senhor. Por isso nós devemos nos apegar ao Evangelho, à palavra de Deus, e discernir ali na palavra de Deus, porque se formos olhar para as situações aí, as informações que estão aí, podemos ser enganados. E era isso, eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu te agradeço pela sua atenção
e Deus nos abençoe.